Olá, eu tô gravando esse vídeo aqui para falar com colegas, com amigos, com conhecidos, com pessoas que são do meu meio e talvez outras pessoas de círculos que eu não frequento, mas que possam ter a mesma opinião ou a mesma opinião diferente. Recentemente está circulando nas redes sociais virtuais um vídeo de uma criança que está sendo agredida pela mãe e que aparece sangrando, e alguém está gravando esse vídeo. E essa criança, ela está sendo violentada fisicamente. E esse vídeo está sendo repassado em grupos de conversa entre familiares, entre amigos, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, está sendo altamente divulgado. O vídeo tem um interesse em proteger a criança de uma violência. As pessoas divulgam nesse sentido, assim eu acredito. Só que aí a gente tem que pensar um pouco antes, né? A gente tem que pensar quais são as violências que uma criança pode sofrer. Ela pode sofrer uma violência física, como aquela que acontece ali. Mas, e depois? E essa nuvem que guarda tudo, que guarda todas as informações, que tá guardando tudo que essa criança tá passando agora e que vai perpetuar? Ela vai crescer, e isso vai estar lá, guardado, salvo, exposto. Então ela vai sofrer uma violência física daquele momento e uma violência constante da sua imagem, da sua identidade, do seu ser. Aquilo vai estar sendo uma violência constante que ela vai estar ali, sendo obrigada a passar pelos meios virtuais. E que ao você compartilhar aquele vídeo, você não tem noção de como vai estar afetando essa criança. E aí vai vir aquela pessoa que vai dizer: nossa, mas eu compartilhei no sentido de que chega às autoridades. Beleza, mas não é essa forma de compartilhar para que chegue às autoridades. Existem meios, caminhos. Você quer que chegue às autoridades? Procure os órgãos responsáveis e competentes. Então tem órgãos responsáveis e competentes para estar recebendo essas denúncias. Você tem hoje em dia facilidades de acesso às redes sociais das instituições, como o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, da Criança, do Adolescente. Você tem formas de chegar até os agentes públicos que vão agir de fato naquela situação. Então, divulgar para um colega que coloca num grupo, que gera uma discussão, mas que não chega às autoridades de fato, não ajuda aquela criança. Muito ao contrário. Expõe a imagem daquela criança de tal maneira que vai ferir futuramente ela constantemente. Outro ponto que me alerta, que me chama muita atenção, é a imagem dessa mulher. Né? A gente tá vendo a mãe agredindo. Ela não tem que agredir o filho dela, né? Mas ela tá ali sendo exposta como agressora. A gente não tá vendo o contexto em que aquilo aconteceu, qual a situação de desespero que aquela mãe estava, qual a situação de infração que ela estava cometendo naquele momento. E aí ela vai ser execrada publicamente e vai ser perseguida virtualmente e fisicamente, porque a gente sabe que muitas pessoas extrapolam o meio virtual e vão mesmo para a questão física, vão para a questão de estar ali machucando o outro. Então essa mãe, ela vai estar sendo atacada. Mas não tô tirando a culpa dela, só tô dizendo que a gente tá expondo ela a situações de risco. Quando quem tem que estar lá verificando isso, quem a gente pode sentir que tem que estar lá vendo isso, são os órgãos competentes. Então a gente pode acionar esses órgãos competentes para ver a situação dessa mãe. O que essa mãe tá passando? Qual a situação dessa mãe com relação a essa filha cotidianamente? Aquilo foi uma agressão pontual de um momento de desespero? Essa mãe precisa ser tratada. Essa mãe precisa ter apoio e ser tratada. Porque ela pode ser ainda o porto seguro dessa filha futuramente. Agora, essa mãe é contumaz em fazer isso, então essa criança precisa de um novo lar. Certo? Então a gente tem que entender que existe contextos para tudo. Não é execrar a mãe pelo que ela fez. Também não é isentar ela do que aconteceu. É procurar o caminho da solução. E o caminho da solução
não é o caminho de expor a imagem daquela mulher e daquela criança naquela situação. Hoje em dia, se você entrar numa rede social, todos os órgãos competentes estão lá. Se você tem vergonha ou medo de fazer uma denúncia, você pode pedir a alguém para fazer. Você pode procurar um policial na rua, um policial qualquer, e passar o vídeo para ele. Esse policial provavelmente vai procurar a chefia dele apresentar o vídeo. E vai ter anonimato. Quando você expõe o vídeo, sem dizer a cidade, sem dizer o local, o bairro, quem é a pessoa, você não está fazendo com que aquilo circule e chegue às autoridades competentes. Porque até que essas autoridades consigam saber onde é realmente que aquela criança está, o problema vai estar muito maior. Então, tem caminhos, tem meios de você procurar quem é preciso para resolver, para ajudar a resolver o problema. É importante pensar na empatia. Você tem que ter empatia com o ser humano. Não defendendo aquela mulher, defendendo aquela criança. Você tem que ter empatia. A gente não sabe o contexto daquela situação, que não é, em absoluto, aceitável. A gente sabe, uma mãe não tem que agredir um filho a ponto de tirar sangue desse filho. Ela não tem que estar causando dor e sofrimento na criança. A gente vê claramente a criança constrangida, desesperada. Mas ela precisa também, essa mãe, ser tratada e ajudada. E se ela não puder cuidar dessa filha, aí sim, depois de uma avaliação, que eu não sou competente para fazer, eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, eu não sou competente para fazer essa avaliação. Essa avaliação será feita e aí ela vai ser ou não responsabilizada. Ela vai ter um acompanhamento ou não e manter ou não a guarda dessa criança. Outro ponto que eu acho interessante é sobre o ataque à mãe. Mas ninguém atacou quem fez o vídeo. Os ataques são menores de quem estava ali gravando. Então tem uma pessoa gravando. Tem alguém vendo aquela agressão acontecer e não está fazendo nada. Essa pessoa, ela não é responsável? Ela não poderia também dizer, vamos parar aqui, pensar, discutir? Então por que eu só acuso, eu só vejo a mãe? A mãe é um ser humano. Ela é passível de erro. A pessoa que tá filmando também. Antes de a gente se alvoroçar em achar que vai resolver, simplesmente compartilhando ou simplesmente discutindo, xingando nas redes sociais, vamos pensar primeiro, de fato, como ajudar. As consequências do compartilhamento, do dedinho irracional que clica, que repassa, são muito maiores do que eu sentar, refletir, analisar, ter empatia e procurar ajuda dentro de um contexto. Então, assim, me senti com vontade de compartilhar essas ideias que eu tive. Não vão ser todos que vão concordar. Tenho certeza que também vai ter aqueles que vão concordar. E ouvir a discussão de vocês sobre isso. Ouvir o que vocês pensam. Como é que a cidadania, que eu posso exercer essa cidadania no meio virtual, sem ferir ou atacar o outro? Quais são os meios das redes sociais que eu posso utilizar para, de fato, ajudar o próximo, sem expor essa criança? E quando eu falo dessa criança, eu estou falando de qualquer criança ou adolescente que tem que ter sua imagem, sua cidadania, sua identidade, seu eu preservado a todo momento. Então, da mesma forma que aconteceu com essa criança, acontece com vários outros, crianças e adolescentes, e a gente faz disso uma espécie de normalidade, que não pode ser assim. Então, vamos pensar um pouco mais o que é que a gente compartilha e passa. O que é que de fato vale a pena. Elas imagens me chocam, elas me incomodam, me constrange ver aquilo. Mas eu não posso fazer nada, porque eu nem sei aonde elas foram gravadas, quem é aquela criança, qual a cidade. Eu não pude fazer nada. Eu assisti aquela violência, recebi aquele impacto de violência, fiquei inerte por não poder ajudar. Felizmente, né, de acordo com a própria rede social, a família já foi localizada e a situação está sendo resolvida.
Mas antes de pensar em compartilhar uma imagem como essa, pensa nas consequências desse compartilhamento. Porque o que você faz hoje e coloca na nuvem, você coloca na internet, o que você coloca nas suas redes sociais, vão ficar eternamente gravados na sua imagem. As pessoas não vão dissociar você daquele momento que você falou aquilo do você no futuro. Existe um lixamento social que te coloca sempre como aquela pessoa que disse aquilo naquele momento. Esquece que existia um contexto, que existia uma pessoa diferente, porque você é diferente a cada dia. Então, antes de compartilhar, repense seus compartilhamentos. Veja se você realmente está fazendo aquilo em benefício do próximo ou se você está fazendo aquilo na sua necessidade de se mostrar atualizado, de se mostrar capaz de discutir, de reclamar, de falar sem embasamento. Sem, de fato, querer mover a máquina da ajuda. É importante a gente pensar isso não apenas com as crianças, com os adolescentes, com os adultos também. Então, não é defesa daquela mãe pelo que ela fez, mas é uma defesa do contexto que aquela criança vai passar a partir de agora. O que é que aquela criança vai passar a partir de agora com aquela imagem que não vai mais sair das redes, que vai estar lá sendo compartilhada e repassada, ok? Eu me senti na vontade de fazer esse texto, compartilhar com vocês e talvez ter um retorno, se mais pessoas pensam diferente, ou igual ou diferente de mim, ok? Mais ética no compartilhamento das situações nas redes sociais. Obrigada.